Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habita em nossos corações, hoje e sempre nos fazendo crescer e abundar, no conhecimento e na graça do nosso Deus. Amados, essa semana estamos estudando sobre a hora se aproxima, uma referência aos momentos difíceis que Jesus Cristo passou até a cruz do Calvário. E ontem nós estudamos aquele momento em que Cristo coloca a toalha, tira o seu manto, coloca de lado, coloca uma toalha sobre os ombros, e vai lá diante de Pedro, dizendo que ia lavar os pés de Pedro. E Pedro logo, antes dele dizer alguma coisa, Pedro falou assim: o senhor está pensando que vai lavar meus pés? Não posso permitir isso não, tal. Aí Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo, Então estudamos isso ontem. E hoje, dando continuidade a essa mensagem tão profunda, isso foi uma cerimônia, como toda cerimônia, trata-se de algo físico, de algo que é um tipo, que aponta para um antítipo, para algo muito superior. Não era diferente nessa cerimônia que Jesus Cristo estava ali quase que instituindo de forma indireta, e de forma direta também, porque ele diz assim: façam isso em memória de mim, do jeito que eu dei o exemplo, vocês façam também, Ele vai dizer isso. Portanto, na quinta pergunta, dando prosseguimento a esse assunto, diz assim: que respondeu Pedro diante da exortação de Jesus? Cristo falou: qual foi a exortação? Pedro, se eu não te lavar, se eu não deixar, se você impedir que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Então foi diante desta resposta de Pedro, a Jesus, que respondeu Pedro diante da exortação que Jesus Cristo lhe deu. O verso é o capítulo 13, versículo 9, que diz assim: disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Veja só como Pedro, ele estava aqui com boa intenção, Veja que ele, quando disse: Senhor, jamais o Senhor lavará os meus pés, Pedro não estava querendo ali ser um prepotente, não, apenas era um sujeito equivocado, sem a unção do Espírito de Deus. Ele não entendia ainda o que estava acontecendo ali. O próprio Cristo falou: o que eu faço agora vocês não entendem, vocês não vão entender, mas vocês entenderão lá na frente, Então Pedro aqui, o fato dessa negativa inicial, não era por maldade do coração dele, é porque ele enxergava em Cristo um grande mestre mesmo, era o seu mestre, era alguém que ele realmente amava, que ele respeitava, que realmente ele tinha uma liderança forte sobre ele, e ele reconhecia Jesus como seu mestre mesmo. É que ele não queria que o seu mestre se humilhasse àquele ponto, Mas Cristo não estava se humilhando, Cristo estava se engrandecendo fazendo aquilo. Porque uma pessoa não é grande quando ela diz: eu sou rico, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo, não. A pessoa é grande quando ela tem a coragem de se humilhar. A pessoa é grande quando ela se dá por outra pessoa, para ajudar outra pessoa, para lavar outra pessoa, para purificar outra pessoa, para ajudar outra pessoa, para servir a outra pessoa. Aí é que ela é grande. Infelizmente, para o mundo é um pouco difícil compreender isso, Um mundo materialista, cada um por si, Cada um por si aí, o resto que morra, O mundo pensa assim, as pessoas são egoístas demais, o ser humano é um ser egoísta em si, ele pensa primeiro em si, segundo em si, terceiro em si, É muito difícil para Pedro, com a visão ainda mundana na cabeça, entender aquela atitude de Cristo. Era estranha. Até hoje é estranho para muita gente, Pois bem, e então Pedro fala assim: não, Senhor, o Senhor não pode me lavar, não. Se eu não lavar, você não tem parte. Então agora, se é assim, o Senhor pode me lavar todo, me dar um banho inteiro. Não só os meus pés,
mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Olha, meus amados, que coisa. Ele fala primeiro dos pés, que é a parte mais distante, aí vai subindo, encontra as mãos, que está no meio do corpo, e por último o topo, que é a cabeça. Para muita gente você pode pensar assim, isso são palavras colocadas de qualquer jeito, ou isso tem significados ainda mais profundos? Pois bem, vamos meditar então? Vamos buscar o entendimento? Por que a Bíblia se utiliza muito dos termos mãos limpas ou mãos sujas? Por que a Bíblia diz cabeça, mente, coração limpo, coração sujo? Por que a Bíblia diz que os corações puros, os limpos de coração, verão a Deus? Coração aqui é cabeça, mente, né? Mente. As mãos que derramarem sangue inocente, olha só, falando das atitudes, do trabalho, da obra do homem. E lavar pés, aqui os pés aqui está intrinsecamente ligado à palavra caminho. Os pés estão vinculados às escolhas. Eu escolho ir por este caminho, eu escolho ir para tal lugar, eu escolho ir, os meus pés conduz o corpo para algum lugar. Obviamente os pés obedecem ao coração, à mente e tal. Então, os pés na tipologia simbolizam as escolhas. As mãos simbolizam a obra. É com as mãos que eu executo o meu trabalho. Imaginemos o seguinte, que eu vou ficar lá naquela esquina, vou para uma esquina ali, e naquela esquina os meus pés vão me conduzir até lá. Porque quando chegar lá, eu vou pegar a minha mão, vou puxar uma arma da cintura e vou atirar numa pessoa, vou matar uma pessoa, porque a minha mente já planejou. Veja que nessa ação eu utilizei os pés para me deslocar, as mãos para executar a obra e a mente para planejar tudo aquilo. Então veja que todo pecado que o homem comete está vinculado aos pés, às mãos e à cabeça. O principal é a cabeça. A cabeça é onde você elabora, tudo começa na cabeça, onde você elabora o plano. A segunda parte mais importante é as mãos, porque as mãos é que executa o trabalho. É que faz o mal ou que faz o bem. E por último, os pés, que é a última decisão. Isso não é tão importante nesse sentido aí, por isso que Pedro cita, talvez ele nem saiba o que estava dizendo, mas usado ali, impulsionado pelo Espírito de Deus, para enriquecer essa conversa ali com Cristo, para enriquecer o Evangelho, para que nós hoje meditássemos com grande profundidade na beleza dessa revelação. Outro ponto importante sobre a questão dos pés, por isso que Cristo pede para lavar os pés, existia no antigo Israel uma cerimônia lá no santuário que eram sacrifícios pelos pecados dos sacerdotes, os pecados que eles não tinham consciência que cometeram pecado. Olha só. Imagine que o sacerdote, caminhando ali por um caminho até chegar ao templo, ele pisou num terreno onde ali estava o corpo de um porco morto. O porco é imundo. A lei dizia que se o sacerdote pisasse no terreno onde estava um animal imundo, uma pessoa, um morto, ou um porco, ou um homem, alguma coisa imunda, e se você pisasse ali, você estaria imundo. Agora imagine que o sacerdote nem sabia que acabaram de tirar um corpo dali. Então ele cometeu o pecado sem saber. Isso era tipologia. O antítipo disso é que você, na sua inocência hoje, você cometeu um erro sem saber que aquilo era errado. Você falou alguma coisa, que cometeu uma gafe, que você achava que aquilo não tinha mal nenhum. E você machucou alguém. Ou você fez alguma coisa que na sua cultura não é má, mas que no outro é algo grave, é algo... Então isso acontece muito hoje. Então, por isso que lá no antigo Israel o Senhor mandou que fizesse um sacrifício exatamente por isso. Olha que coisa linda. Um sacrifício que era feito. É por isso que muitas vezes o homem santo de Deus, ele está vivendo uma vida santa, ele está vivendo uma vida reta, né?
que os céus vê que é uma vida de um justo, mas mesmo assim ele precisa orar, ele precisa jejuar, ele precisa se santificar, se consagrar, fazer um monte de coisa. Olha só que beleza isso, olha, o cuidado constante com isso. Ok? Essa é mais uma observação sobre a questão dos pés, por onde os pés dos sacerdotes andaram, né? Então havia sacrifício. Veja que tipologia linda. Então, trazendo para a questão ali de Pedro, Cristo falou assim, olha Pedro, eu vou lavar os teus pés. O que ele estava querendo dizer? Pedro, existe coisa que a gente faz na vida, que a gente está aprendendo ainda, no processo de aprendizado, a gente faz coisas que não são certas, mas que podem contaminar do pé, a mão e a cabeça. Então a gente tem que lavar. Olha que coisa bonita, não é isso? Essa transmissão dessa informação. E em cima disso, alguém uma vez me perguntou assim, ô Fábio, determinada igreja, ela tem a prática de um rebatismo. Ou seja, uma pessoa se batizou naquela igreja, aí cometeu um pecado, se afastou, ficou um tempo sem frequentar a igreja, aí retornou e o pastor sugeriu que ela fizesse um rebatismo. Isso tem base bíblica? Não, não tem base bíblica. O texto de Efésios é claro em dizer que há um só batismo. Nesse caso aqui, Pedro já havia batizado. Pedro já havia se batizado do batismo do arrependimento. Aquele batismo de João, que Cristo também se batizou lá no Rio Jordão, aquele batismo. Os discípulos todos foram batizados naquele batismo. Então Pedro já tinha se lavado. Pedro já tinha lavado a cabeça, porque ele mergulha o corpo todo. Já tinha lavado a cabeça e as mãos. Ou seja, uma tipologia de que a sua cabeça agora pertencia a Deus, seu coração, e suas mãos faziam obras limpas. E agora, Pedro estava caminhando e podia ter pisado em algum lugar. Então o Senhor fala assim, olha, para aqueles que já têm a cabeça limpa, tem que lavar apenas os pés. Então por isso que hoje a gente faz a cerimônia da ceia do Senhor e faz um lava-pés, né? Ali é uma renovação de votos, ali é uma espécie de segundo batismo, mas lavar apenas os pés. Se alguém pensa em se rebatizar, lava os pés, apenas os pés, porque a mente já foi oferecida ao Senhor e as mãos também, né, foram lavadas naquele batismo lá. Então, amados, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê discernimento da sua palavra, para que em tudo a gente possa estar exaltando o nome do Senhor. Vamos aqui, amados, para a pergunta de número 6, a segunda pergunta de hoje, a terça-feira, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Que disse Jesus ser necessário lavar apenas os pés? Por que ele disse para Pedro que era necessário lavar apenas os pés? O que isso significa? Vamos então ver aqui o capítulo 13, versículo 10, que diz assim. Respondeu-lhe Jesus, aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo, e vós estáis limpos, mas não todos. Olha que coisa bonita, né? Veja que aquilo realmente era uma tipologia. O Senhor não estava falando de tirar a poeira dos pés. Isso não mata ninguém, tirar a poeira dos pés, né? Isso não era um problema. Você ficar um dia com poeira nos pés, porque não tem água para lavar, não é um problema. Isso nunca foi um problema. Aquilo ali era uma tipologia, né? E ele diz bem claro, aquele que já se banhou, Pedro já tinha se banhado, uma referência, como eu fiz no comentário anterior, aquele banho que ele havia tomado lá no Jordão, lá no batismo de João Batista, aquele batismo que ele chamava de o batismo do arrependimento. O primeiro passo que o homem tem que dar é o arrependimento, depois a conversão, depois a entrega, a justificação e o batismo com o Espírito Santo. Então todo esse processo começa com a lavagem. A lavagem tipológica, porque a água do Rio Jordão jamais vai purificar ninguém, principalmente o Rio Jordão de hoje lá que é sujo, né? A água de antigamente sim, era um pouco mais limpo, mas jamais a água de um rio pode purificar alguém, pode lavar a pele, né? Pode lavar, tirar alguma sujeira da pele, né? Mas purificar não, o termo aqui não é lavagem,
né? A linguagem antitípica é uma purificação. Cristo está falando de algo espiritual. Ele está usando uma coisa física, uma lavagem dos pés de uma forma física, para transmitir uma mensagem muito superior. Olha, eu quero que os seus pés sejam puros, as suas escolhas sejam puras, que você escolha andar por caminhos da verdade, o caminho iluminado pela luz da palavra, iluminados pelo exemplo que Jesus Cristo nos deixou. A gente tem que escolher como se Cristo estivesse escolhendo. Essa é a grande mensagem que está sendo transmitida quando o objetivo ali é lavar os pés de Pedro, né? Diz que Cristo fala bem claro assim, olha, Pedro, você me pede para me lavar não só os pés, as mãos e tal, não, isso aí também é demais. É preciso fazer somente aquilo que eu estou dizendo, nem mais nem menos. Não é um problema hoje a religião? Nós temos dois problemas graves na religião de hoje, no cristianismo principalmente. São aqueles crentes que querem fazer demais, me lave lá o corpo todo, a mente e as mãos. E tem aqueles crentes que querem fazer de menos. O importante é seguir o que está escrito. O que é que Cristo está dizendo? Pedro, eu quero lavar os teus pés. Então é só os pés, Pedro. Não pode deixar de lavar os pés, de menos. E nem pode lavar os pés, as mãos e a cabeça, demais. Nem de menos, nem de mais. O que tem de gente alterando a Bíblia para dizer que é mais santo do que o outro, que alterando, botando mais rigidez na lei, igual os fariseus faziam, fazer demais. Então Pedro trazia esta carga da religiosidade, do judaísmo de onde ele vinha, né? Esses exageros, e não era para aquilo, né? Por outro lado, obviamente, hoje existem muitos liberais, não pode não, porque isso não precisa mais fazer, isso não é mais necessário fazer, então, né, não pode fazer, não precisa fazer, é preciso sim fazer exatamente aquilo que o Senhor está mandando, nem mais nem menos. Tem a turma do menos que diz assim, por exemplo, citar um exemplo aqui que tem sido muito debatido aí na internet, que é aquela questão quando diz assim, não, você pode se separar da mulher a hora que você quiser, contanto que dê a carta de divórcio, está lá na lei. A lei foi Deus que deu a carta de divórcio. Está na lei. Você pode dar, tem que divorciar. Divorciando aí, você está tranquilo. Pode casar de novo. Tem aqueles que são liberais, né, do menos, a turma do menos. Pode sim. Pode fazer sim. Sem problema nenhum. E tem a turma do mais. Aqueles que vão além do que está escrito também, né? Um é extremista da esquerda, outro é extremista da direita. Os extremistas da direita dizem assim, não, em hipótese alguma você pode participar do novo casamento, só se o marido morrer, né? Se você der carta de divórcio, né, você não pode se casar de novo, porque existe um tal do pecado continuado. Eles até inventaram isso, uma nova Bíblia que tem um tal de pecado continuado, né? Inventaram e outras coisas mais, partindo de uma cegueira absurda. Então existem esses dois tipos de pessoas, assim como Pedro, os religiosos cegos que querem inventar o que não está escrito, e aqueles outros mais liberais, assim, não precisa mais não, esse negócio de a ceia do Senhor passou, precisa fazer mais ceia do Senhor não, tal. Existem esses dois tipos, né? E existe o povo de Deus, que é o povo equilibrado. É aqueles que realmente fazem apenas o que a Bíblia manda fazer de forma clara, objetiva, direta. Aquilo que há na Bíblia como um claro assim diz o Senhor, né? Então existe. Citei aqui um exemplo até polêmico, né? Para que a gente possa entender o que está escrito aqui. Qual é a mensagem que a Bíblia está passando, né? Então o Senhor diz claramente aí para Pedro, aquele que já se banhou não necessita de lavar o corpo todo, né? Senão apenas os pés, né? No mais, você está limpo. Agora, nem todos os discípulos que estão aqui no meio estão limpos. Aqui ele faz uma referência aqui a Judas, né? Judas Iscariotes. Então, nem todos os que estão aqui no meio aqui estão limpos.
Ele não está dizendo nem todos os pés, não. Está falando das pessoas que estão ali. Nem todos que estão aqui estão limpos. Então, ele está dizendo bem claro, você precisa lavar apenas os pés. Agora, tem gente aqui, nesse meio aqui, que está com a mente, com as mãos, tudo suja, tudo podre, né? Nem todos aqui. Então, havia um ali no meio, Judas Iscariotes, que estava com a mente imunda, estava com os pés, as mãos iria pegar em moedas, porque estava traindo o seu mestre, o seu amigo, o seu senhor, né? Os seus pés iria correr em alta velocidade ali, o que fase depressa, diz o texto, em alta velocidade em direção aos sacerdotes para vender a Cristo, e a sua mente estava tão perturbada com tudo aquilo, que ele acaba decidindo tirar a própria vida. Estava a cabeça, o corpo todo estava imundo. Judas estava imundo. Judas necessitava realmente ser lavado o corpo todo. Mas Pedro, apenas os pés. Que nós possamos também fazer essa escolha, né? Pela palavra de Deus, lavar aquilo que precisa ser lavado. E seguir as orientações de Cristo. Quando a gente segue as orientações de Cristo à risca, as chances de a gente fazer algo errado é pequena. As chances de nós vencermos como ele venceu são altíssimas.